Vambora. Esse é o Quarto de Cima, o nosso podcast Quarto de Cima. Você que curte, fica sabendo, esse podcast agora está com uma parceria com uma agência católica maravilhosa chamada B16. É uma agência que está apostando nos artistas, nas personalidades católicas. Ela está incentivando o pessoal no começo também e está apoiando e está ajudando, está fazendo uma parceria com o podcast Quarto de Cima. E hoje eu estou conversando com uma pessoa, vou conversar com uma pessoa que eu admiro muito e que a gente nesse quase 1 ano e meio de pandemia, custamos a conseguir sincar horário, né? Porque não foi só eu, não foi só ela, não. As rotinas mudam todas, né? Estou aqui com a querida Adriana Aride. E aí, como é que você está? Oi, Pedro. Alegria. Graças a Deus deu certo, né? Uhum. Custou, mas valeu a pena. É uma alegria muito grande estar batendo esse papo com você e com toda a galera aí que está nos acompanhando. Estou muito contente. Você está morando onde? São Paulo ou no Rio? Porque eu nunca sei. Eu sou natural do interior de São Paulo, lá do Vale do Paraíba, mas eu moro no Rio de Janeiro. Pois é, sempre ficou essa confusão assim na minha cabeça, mas você mora no Rio. E eu fiquei pensando, porque São Paulo para o mercado é um pouco mais favorável, ou não? Para você não vê essa diferença? Ou é melhor no Rio mesmo? Não, assim, eu morava no interior, né? Então, quer dizer, não. No interior tudo é mais difícil, né? Uhum. Mas o Rio também, eu acho que tem uma abertura bem interessante. Mas claro que São Paulo, eu acho que a facilidade é muito maior, né? Uhum. Mas pelo fato de eu morar no interior, assim, eu não via muita diferença. Sei, fora entendi. que logisticamente, para mim, ficou muito mais favorável, né? Porque morava no interior e aí eu tinha que viajar caminho longo para chegar até o aeroporto e tudo. E aqui eu estou a meia hora do aeroporto. Mas você se sente carioca? Você já está há tanto tempo no Rio, né? Eu estou há 6 anos aqui. Me identifiquei com a cidade, gosto da cidade. Não estou puxando ainda vocês perto. E eu acho que nem vou puxar, mas me identifiquei com a cidade, gosto daqui. Claro, uma vida muito diferente para quem viveu a vida toda no interior, né? Não, com certeza. É outra vida. Eu imagino. Eu que sou do Rio, estou há 6 anos em Fortaleza, também não vou ficar falando que nem cearense, não adianta, porque já estou velho demais para mudar de sotaque. Mas é assim mesmo. E também porque eu vou à fábrica, né? O pessoal da Fábrica Produções, meu estúdio está lá no Rio, então minha família está no Rio também, a gente acaba indo. Acabo indo visitar, inclusive dia 16 estou lá, por casamento do amigo meu, dia 17. E aí... coisa boa. É bom, né? Porque assim, os casamentos estão todos cancelando, né? Ou mudando de data, ou não vai dar, ou vou fazer só uma festinha apertada e tal. Você está com uma rotina diferente por causa da pandemia? Como é que tá? Totalmente, porque primeiro, né, com essa situação online, né? Tanto que uma das dificuldades nossas de a gente encontrar um horário foi justamente por causa disso. Sim. O ano passado, o ano passado, o ano todinho online, né? Praticamente o ano todo. O Davi teve 1 mês de aula só presencial. O restante, tudo online. Esse ano, começamos já de novo a voltar no ritmo, de repente voltamos para online de novo. Então, assim, mudou muito minha rotina. Mudou a minha rotina das missões de todos os missionários do Brasil. Mudou essa rotina das missões, porque praticamente todos cancelados. Eu fiz muitas poucas missões no ano passado, assim, de sair mesmo daqui, pegar avião e ir para outra cidade, foram pouquíssimas, desde que começou esse tempo da pandemia, quando foi decretado realmente a pandemia no Brasil. Esse ano
Tenho viajado mais para o meu programa em Curitiba, né? O ano passado também mais por conta do programa em Curitiba que eu tenho semanalmente, que eu preciso sempre deixar lá, né? Gravado. Eu vi umas fotos recentemente de você no making-of, assim, não é making-of, né? Alguém tirando de fora o cenário e a câmera aparecendo, assim. Bem bonito aquele lugar, o cenário, né? É um cenário bem do jeito que eu pensei, que é um programa que se chama Em Casa com a Adriana Arides. Então, é bem em casa mesmo, recebendo amigos para um bate-papo, é muito gostoso. Mas mudou absurdamente a minha vida, né? Eu estou bem voltada mais agora para casa, para cuidar, né? Para estar ali junto com o meu filho nas aulas online, viajando bem menos, né? E acho que todo mundo, né? Eu acho que todo o nosso país mudou a rotina totalmente. Exatamente. Gente, coisa que eu não fazia muito, Pedro, que eu aprendi nessa pandemia foram fazer lives, né? Eu nunca tive essa rotina de lives. Hoje eu tenho uma rotina de lives. Você faz 3 por semana, mais ou menos, né? Eu faço 3, assim, fixas, né? Mas tenho as outras participações que eu faço. Sempre estou fazendo lives com outras pessoas e, enfim. Então, eu acho que eu estou assim... Eu estou como todo ser humano aí brasileiro que teve que se ajustar dentro desse novo normal, né? Não, eu acho que tem benefícios. Eu estava pensando como foi eu já falei isso outro dia, inclusive, como foi a grande mudança que a gente pegou da música, da indústria fonográfica, que era só com CD, antes disco, antes fita cassete e tal. E um dia o Napster quebrou tudo. Acabou com o mercado fonográfico de venda física. Até hoje resta, né, uns resquícios, claro que vão ter e tal, mas a grande venda é online. E a gente ficou muito confortável como artista, muito tempo, se você parar para pensar. Depois desse início de adaptação, a lei é assim, paga pouco, paga muito, mas aí o artista aprendeu a se virar, aprendeu que música não se vende mais, você não vende mais o fonograma, você vende uma música que leva o público a um show para te ver. Então você vende show, né? Aí a pandemia vem e te obriga agora a não fazer mais show. Aí você fala, caramba, como é que eu vou fazer agora? Aí a gente se reinventa, então agora vamos fazer show online. Aí a gente sempre sente financeiramente e psicologicamente, muito, claro, né? Muito. Mas no final das contas, quando você olha para trás, passa um tempo, você olha e fala, poxa, teve um grande benefício aqui. Agora a gente tem uma estrutura maravilhosa para se apresentar online. E aí começa a não depender mais de contratante, de show, de estrutura, de transporte, de avião, passar perrengue, acordar de madrugada, ficar no hotel horroroso. Quantas coisas, né? É lógico que você hoje está num ponto do teu trabalho, da tua carreira, que já não sofre tanto, mas no início, certamente, você viajou e comeu mal e dormiu mal e tanta coisa que não queria ter passado, mas teve que passar, né? E até hoje, não tem essa só de com certeza, assim, né? Não tem essa, né? A gente sempre, às vezes, se surpreende com algumas situações. Mas eu posso dizer para você, Pedro, que, assim, isso nunca foi de uma maneira muito sincera, assim, muito livre. Eu posso dizer para você que nunca foi um grande problema para mim. Claro, a gente já sofreu perrengues de aquelas loucuras de sair de um evento, chegar na cidade, o tempo de passar som, tomar banho, fazer o show, voltar pro hotel, trocar de roupa, pegar a estrada de novo. Eu já passei, a gente já caiu numa emboscada, numa das estradas do Nordeste, 1h30 da manhã. Enfim, tantas situações, claro, difíceis, mas assim, a missão, ela é tão... Cara, eu posso dizer para você, assim, a missão, ela realiza tanto primeiro na gente, que essas situações elas acabam ficando pequenas, né, diante da proporção e da imensidão que é a missão, né, essa graça que nós temos de, através da música, a gente poder chegar até a vida das pessoas,
Aí quando você chega fisicamente, quando você vai lá, sobe num palco, ou está numa igreja cantando, você está ministrando, você vê ali aquilo que Deus pode fazer através de você, que é miserável, que é pequeno. Isso não tem preço. Não é, e é só então, isso que motiva a gente a continuar, né? Sim, a gente se reinventou, a gente percebe que hoje a gente não precisa sair também, evangelizar, mas como faz falta, eu posso dizer por mim, assim, como faz falta a gente acordar de madrugada, pegar perrengue na estrada, dormir em hotel mais ou menos, comer mais ou menos, mas como faz falta a gente olhar no olho do outro, né, e poder, de alguma forma, servir a esse povo. Eu estou sentindo muita falta, mas muita, sabe? E não vejo a hora, tenho rezado muito para que isso passe logo. O André Cavalcante falou comigo, cara, eu tô praticamente pagando para pegar uma van e ficar 15 horas para entrar, para tocar numa cidade interior, que já tô com uma saudade. Aí a gente acaba sentindo falta de umas coisas que a gente detestava, né? Por causa da mudança de realidade. É desse modelo. Falar nisso, eu fiquei com um leve ciúme que você gravou um negócio de violão com o André, agora eu quero também, vou fazer um negócio de piano. Nossa! Mas foi legal, né, aquele negócio? Você. Meu Deus! Eu sou suspeita para falar do André, né? Porque eu acho o André um cara surreal, assim. Como pessoa, a família dele, o filho, a esposa, são maravilhosos. Mas musicalmente, eu acho o André um cara surreal. Quando ele me convidou para aquele projeto, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, André? Pelo amor de Deus. Eu cantava, me arrepiava. Assim, pois é. E a gente que é músico, o nosso termômetro é arrepio, né? Então, me arrepiou, assim, de ver a docilidade dele para fazer um trem tão bonito e que toca tanto, assim, né? E eu me senti muito honrada. Nossa, o André é um cara espetacular. Não, eu não falo muito que ele é gênio, porque primeiro que enche o ego dele, segundo que parece que eu estou fazendo propaganda da fábrica, né? Mas então eu deixo quieto, mas ele é. Porque... Não, mas tem que fazer, cara. Cara, mais de 10 anos que eu conheço ele, até hoje eu não me acostumei. Ele e o Rafinha, assim... Pra mim, Rafinha é o maior tecladista do Brasil. Pra mim, eu não consigo. Eu me sinto mal de tocar piano. Porque agora o Rafinha... Eu sou suspeita porque agora o Rafinha tá com a gente também, né? Graças a Deus. Agora, vocês já tem uns anos que vocês meio que dividiam a banda, né? Do Davidson e às vezes tocavam um show ou outro com eles, né? Ou não? Não, assim, isso aconteceu há um tempo atrás, né? Mas eu tenho uma banda em São Paulo, os meus backs são aqui do Rio, a banda de São Paulo. Por muito tempo eu tive uma banda só aqui do Rio, hoje eu tenho uma banda que é de São Paulo, os músicos, os instrumentistas, e os meus backs são aqui do Rio. Porém, eu e o Davidson fizemos umas divisões aí, teve uma época, uma hora a gente tocava para facilitar, né, nos eventos, a gente chegou um tempo a fazer isso. E aí eu fiquei sem tecladista e fizemos o convite para o Rafinha o ano passado, e aí ele tem me acompanhado em algumas coisas, porque ele também é o tecladista da Olivia, então a gente teve toda uma conversa aí, do Davidson também, mas a gente assim, se ajudando, né, porque nós estamos aí com o mesmo intuito. Claro que tem uma ética profissional aí também, né, né, a gente respeitar o músico do outro, claro. Mas a gente se ajuda, isso é muito legal. Não, mas eu acho que é inteligente e promove essa unidade, né? Não fica uma concorrência de a fulana e a banda da fulana é melhor do que a minha, do cara, não sei o que. Não, vamos trabalhar com uma unidade, com uma amizade profissional, né? E cristã. Isso promove a unidade cristã também, né? Claro, sem dúvida. Você falou dos backs, eu conversei, cara, é um cara que eu adoro, né? O Fabinho Martim. Você tá com ele ainda? Eu assisti o que vocês fizeram, ficou maravilhoso. Eu assisti. Ele tá comigo, assim, tá comigo. Eu não sei se ele tá comigo ainda, eu tenho que até ligar pra ele. Porque a gente tá sem trabalho. Não, mas sempre tá, né? Não tem como. Não, tô brincando. Eles estão comigo mas ele está fazendo aí, né, os trabalhos que ele pode fazer porque a gente, que é uma coisa que preocupa, né, Pedro? Nós
parados também, do jeito que nós estamos, a gente compromete famílias, né, que trabalhavam com a gente, pessoas que a gente também, de alguma forma, era uma fonte de renda para eles, né? Então, Sim. assim, nossa, me preocupo, me corta muito meu coração também saber que essa pandemia não só me afeta, como afeta também aqueles que estão comigo, né? Então, é duro. Mas eu sou fã desses meninos todos. Você tá com... Quer dizer, além dele tem quem? Esqueci agora. O Fábio Aquino. O Fábio Aquino, né? Exatamente. Aquino. Tem o Július também, que sempre está com a gente. Eu gosto muito desses backs masculinos. Eu sempre gostei de back masculino. Então tá o Július, e aí tá o Ricardinho Lopes na minha banda. Aí o Ricardinho, é verdade. O Ricardinho tá à frente da banda e tem os meninos lá de São Paulo que me acompanham. Diz uma coisa, você... Eu acho que deve ser a coisa que as pessoas mais te perguntam, mas tá na minha vez de perguntar, tá? Como é que foi assim o teu início de música na igreja? Porque uma vez eu ouvi você falando numa entrevista assim, ministério não nasce da noite pro dia. Você conversou com uma menina, acho que foi da Canção Nova há muito tempo. Eu achei muito bonito, eu guardei isso pra mim, eu meio que repito isso quando eu faço formação para Ministério de Música, porque eu acho que faz muito sentido, né? Eu queria que você contasse um pouquinho. Porque eu digo assim que eu não foi um sonho meu, né, assim, desde sempre, falar, nossa, um dia eu vou ser uma cantora. Não foi um sonho meu, assim, que partiu de mim desde muito cedo. Foi uma história que Deus foi construindo, eu percebo isso de maneira muito clara na minha vida. E é por isso que eu digo que os ministérios, eles precisam ser... eles precisam ter história, né? Não é a pessoa acordar e dizer, olha, hoje eu resolvi que eu vou ser uma cantora católica, né? Não, ou eu vou ser um músico católico. Tem um caminho que Deus faz aí com a gente. Então, o meu caminho foi meio que assim. Deus um dia me colocou diante de uma situação muito pequena, né? Ainda criança, me colocou diante de uma situação que eu abracei, né? Que foi quando minha mãe chegou em mim e falou assim, olha, eu vou colocar você numa aula de violão porque não tem ninguém para tocar na missa. Isso para mim foi o próprio Deus começando a escrever a minha história. Porque até então eu não tinha noção não imaginava nada, nem gostava, né, na realidade. Eu não fui criada num ambiente musical. Porque você não gostava de música ou não gostava de igreja? Você não gostava de quê? Era música ou era de ir para a igreja? Não, eu digo assim, até então eu não sabia que eu tinha uma aptidão para música. Porque, por exemplo, quando você faz parte de uma família muito musical, por exemplo, aqui o Davi é muito musical porque eu sou musical, né? Eu faço tudo à base de música. Então, eu vou limpar a casa, com música. O Davi faz tudo cantando. Tanto que o Davi é afinadinho, o Davi tem noção de ritmo, né? O Davi foi até 8 vezes, o Davi estava no palco comigo ouvindo a vibração de tudo ali, né? Isso é muito importante. Então, quer dizer, o Davi, a gente percebe que a música já faz parte dele, de alguma forma. Eu não tinha isso, né? Mas com 7 anos, quando a minha mãe me propôs que ela me colocaria numa aula de violão, foi uma coisa que imposta, né? Olha, eu vou botar você na aula de violão porque não tem não tem música na missa. Foi uma coisa imposta, não foi uma coisa que eu quis. Tanto que a princípio eu achava um saco ter que fazer aula, porque tirava o meu tempo de brincar para eu ter que estudar um negócio que eu nunca imaginei que eu ia ter que estudar. Pois bem, comecei a estudar violão. Quando eu comecei ali já conseguia fazer o feijão com arroz, assumi a missa, e aí, por isso que eu digo assim, não nasceu do dia para a noite. Deus foi, em doses homeopáticas, colocando no meu coração esse chamado que eu tinha. Porque aí eu fiz parte, assumi a missa, daqui a pouco já me chamaram para fazer parte de um coralzinho de criança. Aí depois, quando eu entrei no grupo de jovens,
aí não tinha jeito, né? Eu tinha que estar no Ministério de Música da equipe de jovens, aí a equipe de jovens formou uma banda e a Adriana tinha que estar lá, e aí foi assim, até no momento em que eu cheguei e falei, caramba, né, música é a minha vida. Aí eu fui vendo que a minha vida ela estava girando em torno já da música. Sim. Né? Eu, com 14 anos, eu já sabia que a minha vida estava girando em torno da música. E a gente sempre ouve, né? Provavelmente você já deve ter ouvido isso na sua vida, mas a gente cresce ouvindo e fala assim, não, mas música não é profissão. Eu ouço isso até hoje. Estou com 40 anos e ainda ouço isso, mas tudo bem. Música não é profissão. Né? Aí quando a família começa a cobrar, quando você faz lá você está lá entrando no segundo grau, o pessoal, e aí, o que você vai fazer? Gente, eu gosto de música. Não, mas música não é profissão, música não dá dinheiro, Exatamente. Música não é vida. Mas um pouco só fazendo parênteses do que você falou, comentando, para mim, eu acho que tem a ver a minha experiência pessoal em relação a isso, a ver um pouco com o que você está dizendo. Eu conto essa história, eu antes de saber falar, eu já gostava de música, então eu sempre tive essa paixão por piano, sabe, sei lá por quê. Eu acho que tem a ver com herança genética, assim, entendeu? Assim como o Davi, que você está dizendo, tem uma facilidade musical, né? Existe uma herança ali. E um dia apareceu um piano na minha casa, eu tinha lá com uns 5 anos, e eu comecei a querer tocar, estudar, me puseram na aula e tal. Você passa a vida, faz um fast forward ali. Eu já tenho os meus 16, 17 anos, a família cobrando. E aí, você vai estudar o quê? Você vai fazer faculdade de quê? Você vai ficar tocando piano? Eu sempre amei isso. Aí a gente tenta, né? Eu tentei fazer, então vamos estudar uma engenharia de áudio. Não tem a menor condição. Vamos fazer, sei lá o quê. Então eu sempre acabei voltando para a música. Eu lembro que uma vez eu rezei falando com Deus, assim, eu acho que devia ter 17 para 18. Se você não me mostrar uma outra coisa que é mesmo que eu faça música, você tem que me dar um sinal. E, na verdade, esse sinal ele só foi dar quando eu me aproximei do Shalom, já tinha os meus 25 anos. Aí eu fui vendo que tudo que eu passei começou a fazer sentido ali. E aí o serviço na comunidade, a música que eu estudei, que eu passei a vida toda praticando e tendo várias experiências boas, ruins, difíceis e tal, ali começou a fazer sentido. Depois eu ainda vi mais uma camada, que foi a produção musical. Olha, a música católica precisa de mais gente, precisa de mais ajuda. E aí, depois eu encontrei o pessoal da fábrica. Então, assim, Deus vai preparando as coisas. A gente acha que não tem esperança, né? Que não tem para onde ir. Depois você vê, tem toda uma vida reservada, né? Então, e Deus foi construindo a sua história, né? Deus foi construindo, Deus foi preparando. O seu ministério, ele nasceu do dia para a noite. Né? Que às vezes é uma preocupação que eu tenho hoje. A pessoa, às vezes ela acha que é um estalar de dedos e pronto. Resolver, né? Mas tem que ter uma história. E muitas das vezes eu posso dizer que é uma história primeiro com Deus para depois vir a música, né? Isso. Ou mesmo que seja, por exemplo, no seu caso, que antes de falar você já pensava em música, mas Sim. Você fez um caminho com Deus, então você deixou Deus construir uma história com a música inclusa na sua vida, e aí você se encontrou. E a maior parte da minha experiência musical foi vendo minha mãe cantar em igreja, em comunidade, em missa e tal, e ela também mesmo me pôs para tocar uma vez ou outra, quando eu já tinha meus 8 anos para tocar em missa. Então, a experiência nasce mesmo aos pés de Deus na igreja. Né? Exatamente. Por que eu fui? Como foi o meu encontro com Deus? Porque a minha mãe participava de tudo, eu ia lá, participava também na minha, né, com 5, 6 anos, eu ia lá mais para brincar do que para participar, mas a minha mãe me inseriu na música de uma certa forma, e eu sempre digo isso, a minha mãe foi uma grande voz de Deus para o meu ministério, né? Ela podia, de repente, ter deixado passar desapercebido isso, mas ela foi a voz de Deus. Deus moveu o coração da minha mãe para me chamar. E é uma coisa que eu sempre digo, Pedro, na minha vida, o que eu sinto, resumidamente, sobre o meu ministério. Deus se utilizou disso só para a minha santificação. Só. Porque Deus não queria me perder, sabe? Sim. Porque eu percebo que a música, e aí que eu falo da história, né?
A música foi uma maneira de Deus me atrair para a igreja, foi uma maneira de Deus me abraçar, foi uma maneira de eu me encontrar profundamente com Deus. E aí eu percebo assim, né, por causa da música eu me aprofundei na fé, por causa da música eu mergulhei naquilo que era propósito de Deus para mim. E aí eu posso dizer, a música foi só um pretexto para santificação. Não foi, a música é só o caminho, um pretexto, né? É o caminho que Deus escolheu para você. A minha vida, para a minha santificação, para cada vez eu querer mais ser uma mulher de Deus, porque a gente sabe a responsabilidade que é. Assim como um dia eu fui lá, com 7, 8, 9 anos, eu estava lá na beirada do palco ouvindo, porque aí a música já tinha entrado já na veia, né? Eu ficava na beirada do palco assistindo o Padre Jonas cantar, Nelson Correia, Ricardo Sá. Isso que ano isso? E aí, se eu falar o ano, aí eu vou falar. Você falou sua idade? Não, eu não reparei. Mas eu estou te perguntando especificamente porque em 88 eu tive uma experiência em cruzeiro no Rebanhão. E eu, se não me engano, acho que você citou isso numa conversa de alguém. Tipo, a minha mãe, meus pais foram, ela fazia parte de um grupo chamado Sol Maior e tal. E eu lembro vividamente dessa... Você falou de Padre Jonas, agora me veio tudo à cabeça. E eu já tinha até anotado para falar isso com você, porque foi um momento tão importante para mim. Eu acho que você também participou nessa época, ou não? Sim. Olha, os Rebanhões foi Cruzeiro, em 83, 84. Não, foram os anos que eu... Teve 88 em Cruzeiro, que foi o único que eu fui. Eu era pequeno e tal, mas eu tinha 8 anos. Não, sim, mas os Continuou Rebanhões tendo, em Cruzeiro, né? Tiveram por muitos anos. Ah, sim, entendi. Entendeu? Certo. Mas conta, te interrompi total. Você lembra onde era? Cruzeiro. Você lembra onde era? Só sei que era Cruzeiro e era num lugar aberto. Tinha uma multidão e um palco lá no final, tava bem atrás e tal. Era um campo de futebol, né? Era, eu acho que era. Isso, então, justamente nesse lugar. Eu ficava na beirada do palco, Pedro assim, eu falei, meu Deus, que coisa linda, né? Ministrando. E eu era ali, a música cada vez mais me atraindo. E é por isso que eu falo da responsabilidade que nós temos que ter hoje como ministros de música, porque um acorde que você dá pode impactar e mudar a vida de alguém. Exatamente, né? Exatamente. E as pessoas pensam que às vezes é só... porque música gosta de falar de técnica e não de espiritualidade. Não, é diferente. A técnica é a nossa ferramenta para passar a nossa unção, que é o resultado da relação que a gente tem com Deus. Então existe a contemplação espiritual e a técnica transpassa isso para o público, né? De novo te interrompi aí, fala aí. Que eu tô... Não, é isso que eu ia falar para você. A responsabilidade de hoje, eu resumidamente aí, né, contando a minha história, Deus construiu uma história para mim com a música. Sim. Foi só um pretexto, né? E hoje eu sei da responsabilidade que é eu me colocar à disposição de Deus para servir a vida do outro, porque eu sei que, mesmo sendo miserável, Deus um dia me escolheu, construiu uma história e através dessa história Deus pode fazer, Deus pode mudar a vida de uma pessoa, né? Então, a responsabilidade que é para mim estar hoje à frente dessa missão, a responsabilidade que eu tenho das vidas que Deus confia a mim por esse Brasil, né? Então, não é só chegar, não é fazer um show, não é sair da minha casa para fazer um espetáculo para as pessoas. Não. Deus nos deu a arte. A arte por si só já é um espetáculo. Mas é aquilo que na essência significa isso, sabe? Eu tenho muito zelo com isso. Eu tenho um cuidado extremamente especial com isso, para que eu nunca perca
essa verdade, né? Deus construiu uma história, Deus se utilizou da música para minha santificação, se utiliza da música para minha santificação, e eu posso ser, de alguma forma, através do Espírito Santo de Deus, um sinal daquilo que um dia Deus fez em mim. É interessante você falar isso, porque já tinha me vindo à cabeça. Nesse caminho todo, em algum momento você parou e pensou em desistir, mudar totalmente? Nunca. Nem na pandemia. Nunca. Depois que Deus foi... Claro, se a gente for lá atrás, né, em 1900 e alguma coisa, lá naqueles inícios, né, claro que eu tive dias para não, acho que meu negócio eu fiz administração de empresas, né? Sim. Então, acho que meu negócio é estudar mesmo para eu... Você trabalharia com administração de empresa tranquilo se não fosse a música? Cara, eu fiz administração de empresa para falar que eu tinha uma faculdade com meu pai. Eu sei exatamente o que é que você está dizendo. Só para isso. Não gosto disso, nunca gostei, mas fiz. É o que dava para fazer na época, é o que meu pai tinha condições de pagar. E assim, eu ia fazer, fiz. Não seria tão feliz como eu sou. Tenho certeza absoluta disso. Exatamente. Mas lá, assim, naqueles primórdios lá, começando com a música, claro, teve dia que eu falei, não, gente, acho que não é isso não, acho que eu vou... Né? Mas depois que eu fui vendo essa história, né, sendo construída de uma maneira ainda mais concreta, nunca. Eu acho que vocação sabe, é isso, né? A gente vê que não dá para viver sem não corresponder, né? Então... E assim, quando numa ocasião eu estava noiva e o meu noivo pediu para eu escolher entre a missão e o casamento, sofri muito, mas eu não titubeei em continuar com a missão. Para vocês verem que ponto é o chamado, né? Quando a gente se encontra na vocação, por mais dificuldades que a gente tenha, por mais calvários que a gente tenha que enfrentar, a gente vai seguir adiante. E quando é que mudou de Adriana para Adriana Arides? Então, a Adriana Arides mudou quando eu me casei com o meu digníssimo Arides, né? Supus que fosse. Mas assim, artisticamente você achou que era necessário botar o Arides? Como é que foi essa história? Não, foi engraçado, porque as pessoas me chamavam de Adriana. Uhum. Para quem não me conhece, ou para quem é muito novinho, não vai saber que eu trabalhei na Canção Nova por um tempo, na banda Canção Nova. Então, por muito tempo, eu levei o rótulo de Adriana da Canção Nova, mesmo não sendo da comunidade. Meu sobrenome é Almeida. Quando eu fui convidada para fazer meu primeiro CD solo, o Heraldo da Codimuco falou assim, mas a Adriana Almeida ficou muito dona de padaria. Aí ficou a Adriana mesmo. Quando eu me casei, eu fiz questão de assumir o meu nome de casada, né? Eu não tirei o Almeida, eu só agreguei a Arides, mas eu fiz questão, porque a força do sacramento é algo tão especial. Com certeza. Eu falo que a gente entra na igreja uma pessoa e sai outra. Não é só um sobrenome que muda, mas é toda uma história de vida que muda, né? Então, eu fiz questão de assumir o meu nome de casada, porque eu entrei uma mulher e saí outra depois do meu casamento. A gente sai outra pessoa, a gente passa a participar da vida de outra pessoa e vice-versa, né? A outra passa a participar da sua, né? E assim, foi uma honra muito grande para mim poder levar o nome do meu marido, né? E é um bom nome artístico, né? E acabou ficando lindo, Adriana Arides. Fiquei feliz da vida. Não, eu quando vi a mudança, cara, ficou bem melhor. Até eu achava meio assim, Adriana, muito genericão, assim, pra ser só Adriana, né? Mas tem gente que usa, né? Não, Daniel, sei lá.
Fora que me confundiam com a Adriana e Rapaziada. Puxa. Todo evento que eu chegava... Ainda bem que foi você que falou isso, né? Porque era uma coisa que na época eu também ficava um pouco assim. Pedro, eu chegava às vezes, aí, principalmente quando era show de prefeitura. Por exemplo, o pessoal que estava trabalhando lá no backstage. Você é aquela Adriana e Rapaziada... Falei, gente, não deixo de ser, porque a minha banda só tem homem, mas eu não sou aquela. É outra Rapaziada e outra Adriana. Outra Rapaziada. Mas é uma rapaziada muito boa. Graças a Deus. O Will de Fábio, eu falei com ele, ele me pediu, ele me deu 2 perguntas para fazer para você, mas eu vou fazer uma maravilhosa antes, que o Theo, amigo meu, mandou fazer, que é palhaçada pura. Ele disse, pergunta pra Adriana se ela descobriu qual é a chave. É muito bobo. Pedro, só fazem 20 anos que me fazem essa pergunta. É muita besteira junta, pelo amor de Deus. Mas o Wilde, ele falou assim, deixa eu ler. Hoje sabemos que você tem uma identidade consolidada como cantora católica. Mas dentro de você, em algum momento, no processo de construção, é bem o Wilde Fábio essa pergunta, no processo de construção de sua identidade, rolou comparar com outras cantoras e até teve alguma crise nesse sentido? Olha, eu acho assim, o Wilde é maravilhoso, né? Eu sou fã do Wilde, o Wilde é maravilhoso. Eu acho assim, como identidade, vou dividir aí, tá? Essa resposta. Como identidade de voz, eu posso dizer assim que eu não tive muito em quem se espelhar quando eu comecei, porque não tinha. Na época não tinha. Não tinha alguém assim que falasse... Hoje, quantas pessoas chegam e falam assim, eu tenho Ziza Fernandes como referência, eu tenho Sueli Façanha como referência, eu tenho, né, você foi minha referência. Na minha época, não tinha referência católica. Não feminina, tinha, né? Mesmo. Feminina, não existia. Então, até nisso, Deus foi muito cuidadoso, porque eu acho que eu fui construindo uma identidade, né, dentro daquilo que eu sabia fazer, muito limitadamente, mas aquilo que eu sabia fazer. Então, eu não tive esse tipo de comparação. Agora, quanto a outros aspectos, com certeza tive. Por exemplo, eu acho Celina uma das maiores compositoras do nosso meio católico. É mesmo? Celina Borges, para escrever... É verdade. Para mim, não tem. De intelectualidade, Ziza Fernandes. Exatamente. Né? Acertou em cheio, eu também ia pensar nisso. E a Adriana? O que a Adriana tem? A Adriana é muito simples, a Adriana é muito limitada, a Adriana não tem grandes estudos, a Adriana não fala muitas línguas. Adriana... Então, eu tive um tempo que eu fiquei assim, meu Deus. Porque a gente é humano, né, Pedro? A gente se compara muito. Rola uns complexos artísticos, né? Complexos. E vamos falar, diante dessas duas potências que eu falei, eu era a mais limitada dentro, né? A Celina tem uma mãe pianista, né? A Celina, a mãe dela foi pianista. A Ziza estudou piano desde muito pequena. Então, assim, houve essas comparações e elas são muito cruéis, né? Elas chegam a ser... Mas é mais de fora e a gente fica inseguro de achar o que é que o pessoal está pensando da minha voz, ou do meu jeito de cantar, ou da minha música, né? É uma insegurança nossa também, né? Mas eu fui aprendendo com o tempo, e aí a gente vai aprendendo e a gente vai tomando vergonha na cara, né? E vai entendendo que, claro, todas essas coisas são importantes. Todas. Inclusive, eu estou fazendo um curso de canto agora, comprei um curso de canto que eu estou fazendo. É mesmo? Né?
Comprei um curso de um cantor evangélico que eu estou fazendo. Muito legal, hein? Então, assim, eu estudei um tempo com o Robson Nascimento, desculpa, Robson Monteiro. Porque o Robson nem era famoso, nem tinha ido no Raul Gil ainda, nem tinha grandes gravações. Estudei com ele um tempo. Depois estudei com o Paulo, que é um cantor evangélico também de São Paulo. Então, assim, fiz canto coral e tal, mas eu fui aprendendo que não é só isso que se faz no ministério, né? Sim. O ministério de música, ele não... o que solidifica ele não é só uma boa técnica, não é só uma oratória muito boa, né? Não é só você conhecer a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, não é só isso, né? É uma série de coisas. Então, e sobretudo, eu acho, é uma opinião minha, tá? E sobretudo, essa verdade. Para mim, a verdade, a coerência, o comprometimento... Não, acho que é o principal. Eu acho que isso pesa muito no ministério de uma pessoa. Então, eu fui aprendendo com o tempo que eu não preciso me comparar com as pessoas. Cada qual tem a sua qualidade, cada qual tem o seu espaço, né? E se você não fala a verdade com o teu trabalho, as pessoas já percebem de cara. Então, se você quer virar a Ziza ou fulano de tal, vai passar 5 minutos tentando, daqui a pouco o pessoal vai... não é você, não é a Adriana, né? Eu posso dizer para você, Pedro, que uma vez eu fui convidada por uma grande gravadora para lançar um trabalho. E quando eu cheguei para ter reunião com o diretor dessa gravadora, ele chegou em mim e disse o seguinte: mas eu gostaria que você fizesse algo muito parecido com o Padre Fábio. E aí eu não sei, a hora é defeito, a hora é qualidade, mas eu tenho eu sou muito sincera naquilo que eu preciso falar. E aí eu disse assim para ele: mas é essa condição que vai me trazer para a gravadora? Porque eu gostaria que você gravasse uma música secular que marcou a sua vida, eu gostaria que você de repente declamasse um poema e tal. E eu disse assim: olha, desculpa, mas essa não é a minha verdade. Sim. E se essa for a condição para eu estar nessa gravadora, eu vou estar, desculpa dizer, mas eu vou estar sendo hipócrita, porque eu não vou estar passando a minha verdade. A minha verdade não é essa. Eu não vou gravar uma música popular. Eu acho que não tem nada a ver comigo. Eu não vou declamar. Quem faz isso com maestria é o Padre Fábio de Mello. Eu não sou o Padre Fábio de Mello. O pessoal está querendo que exista um produto para concorrer. Não é, você tem que ver quem é a pessoa, né? Não é um produto, quero que faça esse produto, né? Não dá para ser assim. Eu falei assim: não me coloque numa forma, porque essa não é minha, eu não vou me encaixar nisso. E por conta disso eu não fui para a gravadora. Então, é aquilo que bem que você falou, é a nossa verdade que vai alcançar o coração das pessoas. Claro que todas as outras coisas são importantes, mas se todas essas existirem e não existir uma verdade, uma coerência no seu ministério, ele pode até caminhar, mas ele não vai muito longe, né? Eu acho que a música católica, principalmente, mas... Não, eu posso dizer que hoje em dia existe uma parte forte da música secular também que tem assumido uma postura mais de anti-herói, vamos dizer, porque a música pop, a música comercial sempre foi assim, tentando botar o cantor como um ídolo, né? E hoje em dia a gente ouve coisas, por exemplo, Trem Bala, uma música secular, que é... Mesmo que você não ouça a letra, o que você ouve a pessoa dizer, te dá a impressão de que o que ela está dizendo é: eu sou falha, e eu sou como você, e a vida é cheia de problemas, mas a gente vai passar e vai dar tudo certo no final. Então essa coisa
é muito mais autêntico e a gente se identifica muito mais rápido do que uma coisa que fica tentando botar o cantor num pedestal. Eu quero ser esse semideus que ele é. Já cansou muito essa história, né? Então, principalmente na música que precisa falar a verdade, porque o evangelho é a verdade mais pura possível. Então, se a gente quer... Não, eu vou ser um artista de reggaeton e aí eu vou fazer um formato... Mas se você não está falando a verdade de quem você é, você não vai nem conseguir falar a verdade de Deus, porque você está confundindo a coisa, né? Então, e é bom que a gente desde cedo saiba isso, né? Uma hora ou outra a gente confunde. Por exemplo, quantas produções musicais eu já fiz mal feitas porque eu queria que aquela composição tivesse uma cara X ou Y, e aí ela não vinga porque não era para ser, né? Então, eu achava que uma produção musical super bem feita é capaz de salvar qualquer composição mal feita. Na verdade, é o contrário. É o contrário. Você precisa que a música nasça autêntica e que ela seja bem cuidada, bem zelada, bem destilada, e depois você faz o que você quiser. Pode até ser a capela, porque a música ela já existe, né? Ela já existe por si, né? E isso a gente só adquire com a permissão de Deus e com a experiência de trabalho, de vida, né? Então, essa pessoa que quis te transformar numa Padra Fábia, ela estava imagina, equivocadíssima, né? Tipo, você é a Adriana, né? Eu acho que, por exemplo, uma das coisas da tua identidade que eu sempre admirei como você é uma pessoa pública, é engraçado porque a gente está se falando hoje, mas eu já te conheço há zilhões de anos, né? Assim, então, a minha experiência com a Adriana é uma cantora contralto que tem uma extensão linda para o agudo, e eu sempre fiquei curioso de te perguntar, ser mais contralto, você achou que poderia te oferecer dificuldades de criar uma identidade como cantora? Ou nem nunca te passou isso pela cabeça? Não, porque eu nem sabia que eu era contralto. Não, você tem um registro um pouco mais... Quando eu... Era só assim que eu sabia cantar, né? Antes de estudar um pouco música, era só assim. Por isso que eu falei para você, eu não busquei alguém para me identificar, né? Eu não inventei assim, por exemplo, eu não tinha uma Ivete na época. Ivete Sangalo, eu falei, não, eu quero cantar igual a Ivete. A Ivete que tem que aprender com você, que era anterior, né? Mas assim, eu não tinha. Então, quer dizer, é a minha verdade. Eu não sei fazer diferente, né? Então, assim, não foi uma escolha que eu fiz. Não, eu acho que contralto não vai dar certo. Eu tenho que começar a cantar mais agudo. Não, porque você vê uma Ziza, uma Celina, que são agudíssimas, e você pensando, eu sou uma cantora que nem chego nesse registro direito tão confortavelmente e tal. Nenhum. E você tem uma extensão ótima, mas... É diferente, não, né? Às vezes a pessoa manda música pra mim aqui pra eu gravar. Eu falei, tá, mas você botou no tom da Ziza Celina. Não é meu tom. Não tem como eu cantar isso, né? Então, assim, eu nunca imaginei. Não sei se vai dar certo ou se não vai, porque eu não tinha essa noção. E é o que eu sei cantar. E eu gosto. Falar pra você, eu gosto de ouvir cantoras graves. Eu não gosto de ouvir música muito aguda. Não consigo. Eu não consigo. Meu ouvido não aceita. Não consigo. Claro, ouvi muito e ouço até hoje Mariah Carey, que tem um gravão maravilhoso, mas que tem um agudo que vai lá no céu e volta. Não, é extraterrestre o agudo dela, não dá. Ela é surreal. Whitney Houston, Celine Dion, beleza, que tem um agudíssimo, mas eu digo assim, são pessoas que elas agora uma pessoa que canta só fino, eu não consigo ouvir, é impressionante, Pedro, não consigo. A pessoa fica uma TT Espínola lá no alto, né, que agora é uma referência só de galera da antiga que vai saber quem é, mas tudo bem. Uma TT Espínola que um negócio meio chato mesmo. Mas agora você falou, Whitney Houston, para mim, é a maior intérprete de todos os tempos. Lógico que tem outras que estão muito próxima à altura, mas para mim... E não é a pessoa mais afinada do mundo, nem a mais técnica do mundo, mas eu acho que é o conjunto da obra mais perfeito que eu já vi.
da música americana, pelo menos, né? Lógico que existem outros estilos que não dá para comparar. E falando de música que eu admiro, você sabe que o álbum que você fez com o Val Martins, esqueci o nome, Jardim Secreto, né? Jardim Secreto. Foi só esse que você fez com ele, né? Não foi Jardim Secreto. Ou foi um anterior? Pois é, também não lembro. É que tem a música do Padre Fábio. É que são 10 CDs, gente. E eu já estou chegando na terceira idade. Aí o problema é lembrar o nome dos CDs. Não, eu acho que tem... O Jardim Secreto é o anterior, que foi com o Val Martins que você fez. Na época, a gente estava fazendo Malas Prontas do Missionário Shalom, em 2010. E... Sim. Cara... Eu não sei se é uma ligação emocional, mas assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo repertório, pela forma que você interpretou. A produção musical do Val, assim, para mim, marcou muito uma época da minha vida, que foi o começo também, que eu estava namorando a Cibele, assim, começando, né, a querer namorar a Cibele. E na minha caminhada vocacional também. Cara, foi muito... Ela adora esse álbum também, né? E... Isso marcou uma época da vida da gente, mas marcou também porque eu estava começando a produzir música. E aí foi a época que eu sentei do lado do Val, ele estava produzindo Malas Prontas e eu pude estar com ele, fazer uma assistência de produção, ver como é que é a questão da mixagem, da produção e tal. Ele é uma pessoa muito gente boa e prático, a forma como ele produz e tal. Então marcou. E aí eu tô de fã aqui, cara. Tô falando as coisas pra você porque eu tô de fã. Tipo, ó, esse teu álbum pra mim marcou a minha vida, entendeu? Eu curto demais. E eu sempre admirei também uma coisa que você tem em relação com o pessoal evangélico sem problema nenhum. Eu acho que o problema tá nas pessoas que veem problema nisso, né? Adelso Freire, sim. Fábio Martim. Como é que é a tua relação, assim, com a tua história com o povo evangélico? O pessoal te conhece? Gosta da tua música? Assim, eu sempre tive uma relação muito boa, tanto que eu estudei com o Robson, né? O Robson evangélico. Eu fui num culto para conhecê-lo. Eu fui num culto lá em Cruzeiro, porque eu soube que o Robson ia estar lá. E já tinha cabelo de anjo na época? Não, foi antes de ele ter cabelo de anjo. Ele não era famoso. Ele nem era famoso. E cidade pequenininha... E eu fui numa loja lá evangélica comprar algum cartão e a dona era minha amiga e falou, olha, vai vir um cantor de São Paulo, eu quero cantar muito. Aí postou lá para mim, mostrou para mim. E aí eu fui no culto para conhecer o cara da voz. Uhum. Mas, enfim, então eu sempre tive uma relação muito boa com os evangélicos. Quando você falou do Val, né? Uhum. Gravei com o Val, gravei com o Emerson Pinheiro, né, o marido da Fernanda Brum, gravei com ele. O Adelso eu conheci no Qual é a Chave, que foi o meu segundo CD. Então, sempre tive... Os meus músicos, meus primeiros músicos aqui do Rio, a maioria eram evangélicos. Então, eu sempre tive uma relação muito boa, muito boa. Eu sei que alguns cantores católicos evangélicos conhecem o meu trabalho também. Então, a gente conversa. O Robson mesmo, a gente se fala até hoje. E esses dias ele mandou um vídeo para mim, pô, eu amo a sua música, eu amo. Então, quer dizer, a gente tem uma relação de muito respeito e, sobretudo, com pessoas que entendem realmente que nós servimos a um só Deus. A gente pode ter diferenças aí de doutrinas e tal, mas tem o respeito, né? Existe o respeito. E eu achei muito bonitinho, abrindo um parênteses, uma vez eu encontrei com o pastor do Fábio Martins no aeroporto, e o pastor não me conhecia pessoalmente. E aí o pastor chegou e me falou, você que é a Adriana? Sou eu. Você que tira o Martinho lá da minha igreja para levar para os shows? Eu falei, desculpa. Ele falou assim, não, mas com você eu deixo, né? E assim, uma relação muito boa com os pastores. Sara Brasil, que é uma música que eu gravei, deu mais de 2 milhões de visualizações em 2018, que eu gravei. Sara Brasil, eu quis unir o Eli Soares, né, que é um cantor evangélico. Eu chamei o Tiaguinho, chamei o Padre Fábio. Foi lindo aqui. Chamei o Padre Fábio. E a música é de um pastor, junto com o Fábio Martins. Então, quer dizer,
para que a gente vai arrumar briga se o que nos une é maior do que as diferenças, né? Então, eu sempre tive uma relação muito boa. Não, e eu acho que se a gente vai querer imitar Cristo, a gente não tem que brigar por diferença nenhuma. Inclusive, a briga já aconteceu lá atrás, quando alguém resolveu se brigar com a igreja. Não, assim, a gente tem que fazer o trabalho contrário. Então vamos reunir aqui, vamos reunir. Sim. E eu acho que por exemplo, a comunidade Bom Pastor no Rio, que é a comunidade do Rafinha, né, Rafael Pereira, que eu cresci nela, tá? Então, Rafinha, muito antes de você nascer, eu já cresci nessa comunidade, mas tudo bem. Ela tem um carisma ecumênico, eu acho isso lindo. Eles fazem reuniões, eles fazem retiros, eles fazem pregações e tal, às vezes chamam um pastor. Eu acho isso muito bonito, porque, inclusive, eu sempre me emociono quando eu penso nesse tipo de coisa, porque nosso papel é esse, né? É agregar, né? Não é apartar, né? Exatamente. Jesus fazia isso, né? Quem somos nós para a gente dividir ou para a gente menosprezar ou minimizar o outro, né? Só porque não pensa como nós, né? E, Adriana, como é que foi a tua experiência com o Grammy? Achei tão legal essa história, esses vídeos que você postou e tal. Como é que foi? Então, foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa tremenda, porque dentre tantas pessoas, né? Tantos músicos católicos, mas fiquei muito grata, fiquei muito feliz, e eu digo que eu volto para Las Vegas só se for a trabalho de novo. Por que foi ruim? É muita loucura aquela cidade, meu Deus do céu. Não, ela é muito conturbada, realmente. É realmente a cidade do pecado, assim, é muita coisa. E assim, foi uma experiência muito boa, no sentido, assim, de levar a Igreja Católica, de estar ali representando não só a música católica, mas a minha fé católica. Porque é uma coisa que eu fiz questão, sabe, Pedro, de falar, de toda vez enaltecer mesmo, foi a minha fé católica. Porque a gente chega lá com música gospel. Todo mundo, você vai dar entrevistas lá, e aí, como é ser uma cantora gospel? Como é levar essa... Eles nunca falam da fé, sempre a música gospel, sempre o título. E é uma coisa que eu fiz questão de falar, que o que me levava ali não era só a música católica, mas a minha fé católica, que me deu a música como um meio de evangelização. Então, foi um ponto que eu bati muito. E todas as entrevistas que eu dei uma entrevista lá para uma rede de rádios de mais de 70 países, e eu falei o tempo todo sobre isso. Nas entrevistas que eu ia, assim, até de rádios seculares, né, porque a gente também dá entrevista em rádios seculares lá, em TVs seculares. A rádio nos Estados Unidos é muito forte. E as TVs seculares também. Então, assim, eu sempre pontuava isso, da minha fé católica, né? Eu não deixava, eu não me botava não menosprezando. Gente, a gente acabou de falar dos nossos irmãos evangélicos, mas a gente não pode se rotular num pacote só, né? Sendo que eu tenho a minha fé católica, que eu professo uma fé católica. Então, o tempo todo lá eu falava sobre isso, porque música gospel para eles é uma música mensagem. Não, eu acho que o pior, né? é só te rotular como musicista gospel e não abordar a questão da fé. Então não é nem se é evangélico ou se é católico, sim, mas é não abordar nem isso, né? Exatamente. Não é nem isso. Então eu sempre pontuava isso. Então, nesse aspecto foi muito legal, foi muito importante. Eu acho que dentro daquilo que eu fui chamada ali, eu levei a nossa fé católica, assim, a importância da música católica hoje no nosso cenário, aqui no Brasil, né?
a que ponto a música católica chegou. Eu pontuei bastante isso lá, sabe? E fiz questão. Mas foi uma experiência muito positiva, tirando aquela loucura da cidade, né? Las Vegas é uma cidade muito louca. Tirando isso, e os longos caminhos que a gente tinha que fazer com salto desse tamanho dentro dos hotéis e passando no meio de cassinos, tirando isso, foi tudo maravilhoso. A gente tem que tirar o melhor que dá, né? Mas eu adorei as filmagens de você dançando com seu marido, assim, eu achei muito legal aquele clima e tal, né? Muito, muito legal mesmo. Curti bastante lá, as premiações, a gente curtiu bastante, a gente fez grandes amigos, porque eu era a única da música católica, né, diante de todos os nossos irmãos evangélicos, então fiz mais amizades ainda com os meus irmãos evangélicos, foi muito legal, foi muito bom, foi muito positivo. E o que você acha que tem alguma coisa assim que você ainda gostaria de alcançar, alguma coisa que falta ainda assim no teu trabalho, ou não, vou continuar do jeito que eu tô? Pedro, eu acho que assim, não tem um propósito assim, tipo assim, eu quero agora algum sonho? Não, assim, não tem, sinceramente. Assim, um sonho, vamos falar assim, profissionalmente falando. Um sonho assim de, eu quero gravar não sei tantos mais CDs, discos, eu quero gravar mais músicas, eu quero cantar lá, eu quero gravar um clipe lá em Nova York, ou se não lá... Não, isso não. Eu digo para você com toda sinceridade. Mas um sonho que eu tenho é que Deus me dê a graça de cada vez mais poder chegar na vida das pessoas, sabe? É o que eu sempre peço para Deus, para que eu não atrapalhe aí, para que eu seja de verdade uma serva útil nas mãos dele, para que mais pessoas possam se encontrar com Deus, para que mais pessoas, para que eu possa de alguma forma servir mais vidas da melhor maneira que eu puder. Assim, isso é um sonho que eu tenho, é continuar e cada vez mais poder servir a vida dos outros com aquilo que Deus me deu, com aquilo que Deus me chamou, né? Dentro daquilo que eu sei fazer. Não pode existir uma melhor maneira de ser lembrada, né? No fim da vida, né? Combati o bom combate. Poxa vida. Né? Eu estou muito feliz que você pôde estar aqui presente, teve essa disponibilidade, o carinho e a atenção, quero te agradecer. Obrigado por essa conversa. E Obrigada eu. Pelo teu carinho e atenção comigo. Obrigada eu, viu? Foi uma alegria muito grande. E que a gente aí continue, né? De maneira especial nós músicos, que nós continuemos aí com ânimo, com força, com coragem, porque ainda tem muita gente para a gente evangelizar, eu tenho certeza disso. E a gente não se cansa nunca, né? Que a gente não se canse nunca, que nenhuma pandemia, que nenhuma situação difícil nos roube a verdade do nosso chamado, viu? Sim. Obrigada, Pedro, você é top demais. E eu espero, sinceramente, que um dia você produza algo para mim, tá bom? Nossa, mas tá à disposição na hora que você quiser. É só chamar, você sabe que tanto eu quanto o pessoal da fábrica, no momento que você quiser, é só chamar. E eu espero que a gente se encontre quando tudo passar aí, a gente possa se encontrar pessoalmente para te dar um abraço. Se Deus quiser. Um beijo para a família, um beijo para todo mundo que está aqui com a gente. Para você e para todo mundo aí também. Deus abençoe. Beijão. Tchau.